Oi, amigos e irmãos, inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos completar, esse não é um estudo exaustivo, mas é um estudo panorâmico sobre a ira de Deus, a parte 4. E nessa parte nós vamos falar sobre a ira de Deus nos evangelhos, livro de Atos e em outras epístolas. Nós falamos o que Paulo diz em Romanos e o que diz nas suas epístolas. Provavelmente Paulo é o autor de 13 cartas e nós comentamos citamos os textos que falam sobre a ira de Deus. Então, você pode dizer, será que Paulo era um legalista e nada mais? E por isso que ele tinha esse problema de falar da ira de Deus? Porque ele era rabino, né? Tinha ideias rabínicas, né? E ele poderia continuar sendo dirigido por isso? Não, meu irmão. Os evangelhos, vamos pensar primeiro nos evangelhos sobre a ira de Deus. Não importa onde vocês leiam, em toda a parte encontramos esta mensagem. Vamos lembrar, por exemplo, João Batista. Arrependei-vos, disse ele. E saiu a pregar por toda a parte, que os homens se arrependessem. Enviou seus apóstolos dizendo-lhes a mesma coisa. Jesus pregou no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. Vocês podem ler, irmãos e amigos. As casas, a rocha, a areia, os dois tipos de profetas, os verdadeiros e os falsos, o exame da árvore, bons frutos, maus frutos e sempre julgamento, né? E depois, certa ocasião, ele diz: não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Assim vos digo a esse temei, em Lucas. Lembre-se dessa referência que ele faz a Sodoma e Gomorra, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Haverá menos rigor para os de Sodoma e de Gomorra, né, no dia do juízo, do que para ti. É a mesma coisa com outras cidades, mesmo Tiro e Sidom terão melhor destino do que as espera, né? Vocês têm lido, por exemplo, irmãos e amigos, em Mateus 24 e 25, só tratam desse assunto, foram dedicados inteiramente a esta forte doutrina de Deus como juiz. Vemos depois a Lucas 17 e ouçamos Cristo falar sobre o rico e Lázaro. O rico no inferno, o rico no inferno, Lázaro no seio de Abraão, o abismo intransponível e a impossibilidade de mudança ou de oportunidade para arrependimento pós-morte. Não há tal coisa, o abismo está posto para sempre, o julgamento já foi feito. Ora, você vê isso em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por quê? Para que todo que nele crê não pereça. Essa é a primeira coisa. Vocês veem? Sempre isso primeiro, irmãos e amigos. Não para que tenham bons momentos, não é isso. Mas para que não pereçam. Esse é o fato imediato. Mas tenham a vida eterna. E depois nos é dito que se alguém não crê, a ira de Deus permanece sobre ela. Em João 3,36. O nosso Senhor repete isso em João capítulo 12. Diz ele que a palavra que ele prega irá julgar os seus ouvintes naquele dia. E leio também as suas constantes declarações acerca do lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, em Marcos. E tudo simples repetição, meu irmão, meu amigo, desta grande mensagem que é a ira de Deus. Atos dos Apóstolos, vamos ver. E se você examinar a pregação de Pedro, vocês vão ver: salvai-vos desta geração perversa. Ele não disse: venham gozar bons momentos conosco, que feliz multidão vocês formam, todos os seus problemas serão resolvidos. Nada disso. Salvai-vos desta geração perversa, fujam da ira vindoura. Era uma mensagem de arrependimento. Estevão pregou a mesma coisa. Lê o capítulo 7 de Atos, né? Foi o que Paulo pregou em Antioquia, na Pisídia. Leia o capítulo 13. E quando se dirigiu aos estoicos e epicureus, na colina de Marte, em Atenas, eis que ele disse: Deus não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Não lhes disse que viesse passar bons momentos, sentir felizes, juntar-se aos crentes no louvor, nos risos e tudo quanto alegra a gente. Não! Ele ordena a todos os homens em toda parte que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, no caso, Cristo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Jesus é que vai julgar vivos e mortos. Epístola de Hebreus. Bem, experimente a Epístola de Hebreus, meu amigo, meu irmão. Não tenha o capítulo 2, por exemplo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Como escaparemos nós? Isso está em Hebreus. Vocês verão isso no capítulo 3 de Hebreus, igualmente no capítulo 4. A dificuldade que havia com relação a Israel, aos filhos de Israel no deserto, era que eles não criam nisso. Eles não criam na ira. Por isso, pereceram, não creram na mensagem acerca de Deus, da sua santidade. Por isso foram derrotados no deserto. E depois, vocês vão ler no capítulo 6 de Hebreus, ele vai falar sobre isso. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século vindouro, os poderes do mundo e recaíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento. Por quê? Por causa da ira. E depois nós temos Hebreus no capítulo 10, onde encontrarão a mesma verdade, numa linguagem notável. Diz assim, ó: se pecarmos voluntariamente, o que acontecerá? Nada menos que uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. A seguir, certamente você pode lembrar do capítulo 12 de Hebreus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez. E esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. Pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tiago, e ouçam, Tiago em suas palavras diz o seguinte, aos ricos, porque, cuidado, diz ele, porque já a vinda do Senhor está próxima. E também diz, não cometam nenhum erro quanto a isso tudo, o juiz está à porta. Tiago. Pedro, Epístola de Pedro, e ele tem palavras muito solenes, né, para todos nós. Diz ele, por ocasião do começar o juízo pela casa de Deus é chegado a hora. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? E como Pedro se expressa também aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então vocês já leram, por exemplo, irmãos e amigos, no capítulo 2, 3 da segunda epístola de Pedro, onde ele fala sobre os anjos que não mantiveram o seu primeiro estado, ficaram reservados, ele e todos os que lhe pertencem a esta ira de Deus, e que há de sobreviver sobre eles. Já notaram no capítulo 3 o que ele diz sobre o dia do juízo, o dia da manifestação da ira de Deus? O capítulo todo é dedicado a isso. Um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Estas coisas vão acontecer. Digam o que disseram os escarnecedores. É a mesma doutrina que Paulo pregava sobre a ira de Deus. Vocês vão ver isso em Judas. Vocês vão ver isso em Apocalipse. O Apocalipse inteiro é dedicado a isso. As taças derramadas, o toque das trombetas e tudo que essa doutrina sobre a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens
terminando com aquela tremenda declaração no final, que as portas do céu estarão fechadas para certas pessoas, nada que seja um vil impuro entrará, fora ficarão os feiticeiros, homicídios, idólatras, os mentirosos e todo o resto deles, e a ira de Deus. O livro todo é dedicado a isso, o juízo e a ira de Deus em Apocalipse. Meu amigo, meu irmão, Deus é amor. Deus é irado contra o pecado. Então se arrepende e busca o Senhor. Cristo pagou um alto preço para te livrar da ira vindoura. Não foi inicialmente para ser feliz e você viver bem aqui, mas aplacar a ira de Deus contra você. Então peça misericórdia e não leve na brincadeira a vida cristã. Muitos evangélicos estarão no inferno, uma vez que não creram no evangelho de Cristo, mas procuraram apenas as bênçãos e os milagres do Senhor, mas continuaram vivendo sob a ira de Deus nos seus pecados. Então veja se você creu na justiça de Deus, que é Cristo, e se tua vida mostra frutos de arrependimento. Então, meus irmãos e meus amigos, vamos buscar a Deus, vamos pedir a graça de Deus para termos um relacionamento com Ele, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Por quê? Porque todo mundo sem Cristo está debaixo da ira de Deus. Amém. Curta meu canal no YouTube. Eu conto com você.